A paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos partilhar uma palavra hoje do livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 20. Capítulo 11, versículo 20, Provérbios. Ouçam. Os homens de coração perverso são odiosos ao Senhor. Os de conduta íntegra são objetos de seus favores. Amém? Há uma diferença entre o justo e o ímpio. Por este versículo de sabedoria pregado e escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, já nos faz entender que há uma grande diferença entre o justo e o injusto, os santos e os ímpios, os que temem a Deus e os que desprezam os mandamentos de Deus, os que estão em bom caminho, daqueles que estão em maus caminhos, os que produzem bons frutos, daqueles que produzem maus frutos, e também daqueles que produzem bom fruto e mau fruto. São os falsos. É uma terceira classificação de pessoas na humanidade. Os ruins, os justos e bons, e os falsos, que são bons e são também ruins, falsos. Os falsos são os piores de todos, são os piores. Amém? Agora, por que existe essa diferença entre o justo e o injusto? E por que na humanidade inteira se despreza, se persegue tanto as pessoas que temem a Deus, as pessoas justas? Por que será? Porque os ímpios e os perversos são exaltados, como também aqueles que são falsos. Estão em altas posições, estão em nível superior aos olhos humanos, são famosos deste mundo. Jesus, pregando a palavra, a multidão disse: aqueles que são glorificados, famosos, exaltados pelo mundo, são diante de Deus uma abominação. Você se assustou? Todos aqueles que procuram a sua glória, sua própria glória, fama, exaltação, honra diante das multidões, é uma abominação aos olhos de Deus. Por quê? Porque eles não são verdadeiros e não podem ser. Só existe duas verdades: uma verdade de Deus e uma verdade humana. A verdade humana não é ruim. A verdade humana não é ruim, ela é boa também. Só que não santifica, não transforma o coração de ninguém. Podemos usá-la, e nós usamos todos os dias. Os bons e os maus, os justos e os injustos usam também a verdade humana. Só que os justos, os santos, aqueles que temem a Deus, os que andam no caminho santo, eles também têm como prioridade, preferência, primazia, primeiro lugar, em seu coração, a verdade divina, o amor divino, as virtudes divinas, porque também existe uma fé humana e uma fé divina, uma sabedoria humana e uma sabedoria divina. Existe um corpo físico, existe um corpo espiritual, existe uma alma, um espírito. Nós somos espírito. Todo ser humano é espírito, não é só corpo físico. Da onde provém o nosso caráter, a nossa expressão?
nossa conduta, comportamento, nossas ações, reações, tratamento, não provém deste corpo homem espiritual que somos nós, seja ele um pecador, perverso, abominável, ou um santo, um homem de Deus, um justo. Mas por que existe esta diferença entre o justo e o injusto? Por quê? Se você observar o que está acontecendo em toda a Terra, na humanidade inteira, se você observar, prestar bem atenção nos noticiários e no que todo mundo fala pelos meios de comunicação, abra as páginas policiais. Eu sei que todo o mal que se pratica na Terra não está ali. Não é todo o mal. Existem vários noticiários, vários programas de televisão, onde eles publicam o que está acontecendo no planeta, nas cidades, nos estados. Muitas abominações se cometem. Porém, há tantas outras, ainda até pior, que se comete dentro de cada casa, de cada família, em todas as ruas, em todos os bairros, cidades, estados, do mundo inteiro, desde a China até o Brasil, norte, sul, leste e oeste, do Oriente ao Ocidente. O pecado, a injustiça, a iniquidade, ela é a mesma. Na terra inteira, o mesmo pecado. A infidelidade é a mesma. Aqui, na Alemanha, no Japão, na África, na Europa, em todo lugar. A infidelidade, a traição é o mesmo pecado, é a mesma iniquidade. As causas, os efeitos, os resultados da traição é igual. Gera homicídio, gera morte, gera destruição familiar, escândalo, gera perdição. Um fruto ruim, mas esse fruto, ele é cometido, praticado por quem é falso e por quem é ímpio, o justo, os santos, os que temem a Deus. Eles não produzem esses frutos, porque gera morte e destruição. Basta você entrar lá nos meios de comunicação e digitar uma palavra a esse respeito, você vai ver as consequências disso. O homem quando trai a mulher quando trai o homem, os namorados quando se traem, os noivos quando se traem, entendeu? Quando há traição, certo? Existe morte, destruição. É um fruto da impiedade, do perverso. Você está percebendo a diferença entre quem é fiel, quem teme a Deus e respeita a mulher do próximo, e o homem respeita o seu vizinho, sua vizinha, e a mulher também, quando é fiel e respeita. Mas quando não respeita, é infiel, olha o estrago, olha a desgraça que traz na humanidade inteira. Somente esse tipo de pecado, que é a infidelidade conjugal, que estou falando aqui, só esse, é um dos milhares de males, de devassidão, de perversidade, de abominações, que se cometem na face da terra. Só esse, se fossem eliminados, se desaparecesse do coração humano, somente este, não vamos computar os outros, que existe um caminhão, um navio de iniquidades e perversidade que a humanidade comete. Quem comete? O ímpio, o perverso, o falso. E aqueles que temem a Deus e os justos, esses não cometem. Muitos eram desse número, das trevas, da escuridão, porém foram lavados, transformados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo.
e pelo nome de Jesus alcançaram perdão. Se arrependeram, confessaram os seus pecados, suas injustiças. Foram lavados as suas vestes espirituais. Sua conduta, seu caráter foi modificado, transformado pelo nome e pelo sangue de Cristo. Eram adúlteros, mas não são mais. Eram desonestos, ladrões, homicidas, mas não são mais. Eram cheios de inveja. Eram idólatras. Cometiam a devassidão, eram soberbos, mas não são mais. Deixaram seus crimes. Deixaram suas mentiras, suas falsidades. Eram falsos, mentirosos, desonestos, mas não são mais. Foram purificados, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pelo nome de Jesus foram libertados, foram batizados, transformados de filhos do diabo em filhos de Deus. Está escrito, deu-lhes o poder. Deus deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Aqueles que o receberam, Jesus Cristo, creram no seu nome e foram batizados, os que abraçaram a fé. Porém, todo aquele que não acreditou, não recebeu, foi e será condenado. Por quê? Por causa das suas obras, dos frutos, da sua conduta, do resultado, do seu comportamento. Essa diferença é muito grande, como eu estava falando, se no coração mesmo do ímpio, do perverso, do traidor, do adúltero, mesmo se no coração dele, somente no coração, fosse removido este mal, que é o pecado da traição, infidelidade conjugal, a terra eliminaria uma multidão tão grande de homicidas, suicidas, pessoas que ficam tão deprimidas, chegam a se suicidar, a matar e se matar por causa deste mal, da traição, da infidelidade. Milhares e milhares de homicídios e de suicídios, entre outros pecados e males tão graves que é o resultado do adultério, seriam eliminados da face da terra. Já seria, só por aí, um ponto tão positivo e tantas desgraças, montanhas e nuvens de montanhas de desgraças desapareceriam, meu amado ouvinte, só em eliminar essa injustiça, esse mal que é a infidelidade conjugal. Estou falando só de um. Dá para você entender? Todos esses noticiários a respeito de tanta desgraça por causa da traição do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do marido e da mulher. E os filhos, onde vão parar as crianças? E depois desta separação, quando ela arruma um outro homem que não é pai das crianças, ou o contrário, o marido às vezes fica com os filhos e arrumou uma outra mulher que não é mãe e começa a oprimir aquelas crianças. E o pai não está ali para acudir. E a mãe não está ali para acudir, porque é outra mulher. Agora as crianças estão na mão de outra pessoa. E será que essa pessoa está amando? Ou está oprimindo essas crianças? Que exemplo! Por isso que Deus abomina a infidelidade. Deus abomina o divórcio, a separação. Às vezes não tem como. É necessário se separar, porque uma das partes se tornou uma pessoa ameaçadora, agressiva, perigosa. Não quer deixar sua iniquidade. Então é necessário, mas mulher, marido, permaneça
sem se casar, sem se juntar com ninguém. Ore pela reconciliação e restauração da sua união. Pela conversão do outro lado, que você disse está perdido. Mas não faça este mal de escrever uma carta de divórcio, levar até o juiz para que isso seja feito. O divórcio está lá em Malaquias. Em Malaquias, Deus fala que ele odeia o divórcio. Está lá em Malaquias. Leia. Profeta Malaquias. Então, existe uma diferença muito grande. Você percebeu quantos males seriam extintos da terra só em eliminar essa transgressão? Não adulterarás. Não cobice a mulher do próximo. Mulher, não cobice o marido da outra. Só em guardar este mandamento, eliminaria da face da terra nuvens, montanhas de crimes, de males por causa desta infidelidade. Mas tem coisas semelhantes e ainda pior. A soberba, que é um dos piores males que existe. Uma pessoa arrogante, soberba, que trata os outros mal. Quantas desgraças se evitariam se você conseguisse erradicar do seu coração essa soberba maldita de tratar mal as pessoas? Quantas mortes é o resultado deste terrível pecado, que diante de Deus também é uma abominação, a soberba, que nasceu com o diabo, nasceu com ele, e ele lança esse parasita nos corações daqueles que estão nas trevas, que gostam da iniquidade. A soberba, as brigas no trânsito, as discussões e as brigas calorosas nos parlamentos, nas reuniões, na rua e até dentro dos templos. Quantos morrem todos os dias, são assassinados. Um mata o outro. Essas rixas, essas brigas, discórdias acaloradas, essas contendas que vão esquentando e pegando fogo, e o demônio incorpora o que eles chamam de surto. O homem surtou, a mulher surtou e acabou numa grande desgraça. O demônio entrou. E aí a coisa ficou muito pior. Esfaqueou, matou, puxou a arma, atirou, partiu para cima e eliminou com socos e pontapés o próximo. O que ele estava vendo como um adversário, um inimigo. Brigando por, às vezes, picuinhas, coisas mínimas. Mas a humildade, que é um fruto do Espírito Santo, que vem de Deus, a humildade está no coração daqueles que temem a Deus, está no coração do justo, dos santos. Está no coração dos filhos de Deus. Por isso, o que eles produzem? A humildade. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. O que teme a Deus se humilha, se rebaixa, às vezes apanha, às vezes é judiado e oprimido. Mas ele baixa a cabeça, fecha os olhos, vai para casa e dá a volta por cima. Se ajoelha, chora diante de Deus, entrega todos os fatos e as situações negativas que aconteceu diante de Deus, perdoando e pedindo perdão por aquela situação. Esse é o Filho de Deus,
os que temem a Deus. E aí está uma grande diferença. Todos os dias, a cada segundo, morrem gente em todo o mundo por causa do resultado. O resultado deste crime, este mal, que é a soberba, ela é expressada. Você entende? Ela é expressada nas palavras, nos gestos, nas ações e nas reações. Como a humildade também é expressada nas palavras, na ação, na reação, na conduta. A humildade gera vida, unidade, harmonia, paz, mansidão, autodomínio. Mas a soberba gera inimizade, briga, ódio, raiva. Gera crime de morte, homicídio, lucro, extorsão. Enfim, a avareza, a ganância, amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro fácil. Os ladrões, por exemplo, os ladrões comuns e os desonestos, que também são ladrões e não são melhores do que os ladrões comuns, roubam na compra, na venda, na prestação de serviço. Então, eles têm dentro do coração esse espírito, esse mal, esse fruto da ganância, da avareza, da cobiça, do amor ao dinheiro, porque estão logrando a fim de acumular para si dinheiro no seu bolso, na sua conta. É por causa do dinheiro, do lucro, que está mentindo e logrando e roubando. Quando eles saem, os bandidos comuns, para roubar e assaltar, eles querem dinheiro fácil. Eles não querem trabalhar. Eles querem arrancar com força ou com astúcia daqueles que trabalham. Então, eles roubam. Essa atitude de roubar, essa ação perversa, já vem desse espírito de cobiça, ganância, avareza, amor ao dinheiro. Mas os golpistas, eles não usam a faca, a arma, a força. Eles usam a sabedoria humana. Eles usam a astúcia humana para lograr, roubar, enganar. Eles não usam da violência, mas são os que mais roubam. São os que mais causam danos e prejuízo à sociedade, à humanidade. Mais do que aqueles que usam armas. Ou você não sabia disso? Os que usam o teclado do celular, do seu laptop, a caneta. Você entende? Os que emitem e redigem leis perversas, as grandes autoridades, leis perversas, para arrancar dos órfãos, das viúvas e dos pobres, roubar deles, de cada um pouco, através de suas multas, impostos às vezes ilícito, errado. Enfim, falamos um pouco de alguns males, de alguns frutos, apenas alguns, que o ímpio comete. Por isso, um justo na terra, diante de Deus, aos olhos de Deus, ele vale muito mais. E vale mais do que todos os ímpios da face da terra. É. Mas pregador, você não lembra daquela parábola? Que eram 100 ovelhas, uma se perdeu e ficaram 99. O pastor foi em busca daquela que se perdeu e quando achou, encontrou a ovelhinha, botou nos ombros e levou todo feliz, fez uma festa. Achei a ovelhinha que estava perdida. E Jesus explica, era um pecador. Porque diziam, ele anda no meio dos pecadores, come com eles, se contamina com eles. Era o que os religiosos, os fariseus e saduceus falavam.
os inimigos de Jesus, aqueles que eram falsos. Eles diziam assim, eles falavam assim. Jesus propôs essa parábola, entre outras parábolas a respeito do reino dos céus e da conversão do ímpio, do pecador, do mal, da conversão, do arrependimento, da libertação. Então, o ímpio e todos os ímpios, enquanto eles estão na prática da impiedade, das trevas, eles valem alguma coisa? É claro que não. Mas serão jogados como lenha na fornalha. Serão brasas que não desaparecem e sofrerão uma condenação contínua e eterna. Essa é a verdade. Agora, quando o ímpio ele recebe a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus no coração, e existe lá uma terra boa, então essa palavra vai produzir frutos. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, vai produzir, vai haver um efeito. Aquela semente de Deus transformará o ímpio, o injusto, num filho de Deus. Um justo. Ele vai renunciar sua vida passada, maligna, e passará então a praticar uma vida de justiça. Fidelidade, justiça, verdade, direito, serão as bases da sua vida. Isso mesmo. A justiça, o direito, a verdade e a fidelidade serão as bases da sua vida. Esse ímpio não é mais ímpio. Ele foi salvo, foi liberto, foi purificado e lavado no sangue de Cristo. Por isso, agora ele tem um valor. E o valor que ele tem está lá dentro dele, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que está no coração dele é como um diamante. Um diamante avaliado em milhões de dólares. Num vaso de barro. Você está me entendendo? O Espírito de Deus que produz, é Ele que produz. Ele mora no coração, é lá no coração que Ele quer estar. Porque o coração é a fonte do sentimento, da vontade, do desejo, do pensamento, das emoções. É o coração espiritual, o entendimento judaico, bíblico, o entendimento de Cristo, no reino de Deus. Não é este órgão muscular oco que bombeia sangue pelo corpo. O coração, o Espírito Santo lá, unido ao nosso espírito, porque ele está unido a um corpo espiritual, lá dentro, no mais íntimo do ser humano. Onde produz o caráter, onde produz o respeito, onde produz a conduta. Correto? É ali que ele quer estar, porque seu espírito unido ao Espírito Santo, em vez de você produzir soberba, arrogância, tratar mal os outros, você vai produzir humildade, mansidão, autodomínio, sobriedade. Você não vai beber em excesso. Correto? Você vai ser moderado na bebida. Você vai ser moderado e sóbrio em muitas coisas. Vai ter autodomínio, por quê? Porque o Espírito de Deus, aquele diamante, aquela riqueza incalculável, está lá no seu coração, no seu espírito. Daí você pegou o valor. É por isso que um justo vale mais do que todos os ímpios, porque o Espírito de Deus está nele e o que ele produz são somente bons frutos. Se você vê alguém, seja ele qual for, de qualquer denominação, praticando um desses frutos que você ouviu, entre outros, ainda piores, é porque o Espírito de Deus não está lá. Não habita lá. Infelizmente, é a verdade. Em todas as igrejas, todas as denominações, todas, sem excluir
nem um grupo, nem grande nem pequeno, por pequeno que seja. Lembra de Judas, no meio de 12, 13 com Jesus, eram 12, não é? Com Jesus 13, os principais. Jesus tinha numerosos discípulos, mas os que estavam mais perto dele. Tinha um que era falso. Parecia estar na luz e ser de Deus, expulsando demônios, curando enfermos, em missão. Porém, diz a palavra de Deus que ele roubava dinheiro lá da sacola. Ele roubava. Ele dizia, mas esse dinheiro também é meu, ele é nosso, eu vou pegar. E ele pegava escondido. Jesus sabia, repreendeu ele, ficou com raiva. Quando chegou o dia X, o que aconteceu? Ele não era possesso de demônio, mas o espírito do diabo entrou nele. E o que ele fez? Foi até os sumos sacerdotes se oferecer para entregar o próprio mestre, seu grande amigo. Levantou contra ele o calcanhar. Por quanto? 30 moedas de prata. Equivaleria, foi o que aconteceu. Este valor foi o suficiente para comprar um terreno grande, muito grande. E esse terreno eles fizeram um cemitério para os estrangeiros. A Céldama, na língua deles, campo de sangue, porque foi a preço de um sangue de um justo. E foi comprado aquele terreno para se fazer um cemitério. Ambição, cobiça, amor ao dinheiro, ganância, avareza, estava lá dentro dele. Por isso, o justo, um só, vale mais do que todos os ímpios da face da terra. Porque se o ímpio, se o pecador morre nessa situação, com essa conduta perversa, com palavras perversas na boca, cheio de arrogância, soberba, aonde ele vai parar? Na condenação, na fornalha. São aprisionados. E o que vem depois da morte? Uma prisão. Tem muita penitenciária, muita cadeia do outro lado, só esperando por você. Depois de lá, você vai para onde? Para o lago de fogo e enxofre, sulfuroso, no juízo final. Vai ficar lá detido até o final. Esse final existe, está no livro do Apocalipse. Você precisa estudar a Bíblia. Ali está o destino da humanidade. Fala do futuro da humanidade, fala do início, Gênesis, e fala do fim da humanidade. Fala do seu futuro. O Apocalipse fala do seu futuro. Os evangelhos falam do seu futuro. Ele revela para onde você vai, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, você mesmo, que está me ouvindo. Porque os mortos vão ressuscitar. Os que fizeram bem para a vida eterna irão para a glória, receber de Deus uma recompensa magnífica. Mas os que fizeram mal para a condenação eterna, ao ouvir a voz do Filho do Homem, quando o Filho do Homem falar, os mortos ressuscitarão. Agora, é importante buscar aquelas ovelhas que se perderam? É claro, foi um trabalho de Cristo. Ele ensinou os seus discípulos a buscar aqueles que estão perdidos. Por isso ele andava nos meios dos pecadores, os cobradores de impostos, das prostitutas, dos bandidos, dos ladrões, e os fariseus e os saduceus, que eram falsos, eles achavam ruim. O pecado deles era pior. Era bem pior. Eram falsos, avarentos, gananciosos, assassinos. Se faziam de justos e de santos, muito bem vestidos. Porém, eram assassinos, avarentos, soberbos. É isso mesmo. Onde eles estão? Aqueles que transpassaram o Filho do Homem, aqueles que zombaram, onde eles estão?
certamente em prisões, até o dia de hoje, em cadeias. Ou vocês acham que eles estão no paraíso, num lugar lindo, caminhando em cima de pisos de ouro, um mar de cristal, comendo o delicioso fruto da árvore da vida, no paraíso de Deus? Estão aprisionados em cadeias. Valeu a pena massacrar, oprimir o justo, o inocente, perseguir os que são de Deus? Não, porque os que são de Deus, esses sim estão no paraíso. E receberão ainda a recompensa ainda maior, porque a recompensa não terminou. O galardão, a glória, vai chegar numa proporção ainda maior para todos aqueles que pregam a palavra, são sinceros, verdadeiros, produzem bons frutos, se arrependem de seus pecados, de suas iniquidades, renunciam os seus crimes e passam a servir a Deus com temor e tremor. Quero ler uma palavra de Deus para finalizar. Está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Lá então procurareis o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o procurares com todo o teu coração, com todo o teu ser. Quando estiver na aflição, quando tudo isso te ocorrer, nos dias futuros, voltarás ao Senhor teu Deus e escutarás a sua voz. Pois o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Ele não te deixará, não te destruirá, não esquecerá a aliança jurada com teus pais. Agora, fixem bem essa palavra. Olhem só. No 29. Tu o encontrarás, se o procurares com todo o teu coração e com todo o teu ser. Tu o encontrarás. Deuteronômio 4, 29. Se for de todo o coração, com todo o teu ser, que os que se desviaram, aqueles que são ímpios, estão em mau caminho, são escravos de Satanás, de um comportamento malévolo, devasso, mas se eles, às vezes em sofrimento, em tribulação, ou recebendo esta palavra de poder no seu coração, se arrepender, acreditar, abraçar com fé esta mensagem, com certeza, Deus é misericordioso. Ele te libertará, Ele te transformará, te ajudará, enviará seu Espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Consolador. Esse Espírito que está nos anjos e nos santos, no céu e na terra, no coração de todos os justos, os profetas, daqueles que temem a Deus. Esse mesmo Espírito poderoso virá ao teu coração e te ajudará. Você vai precisar se esforçar, é verdade. De todo o coração e de todo o ser, é realmente sacrifício, esforço. Você tem que buscar. Você tem que ir, você não pode desistir. É difícil? É. Mas as coisas no mundo também são difíceis. E você vai passar por diversas tribulações, já deve ter passado, ou já tem passado, você sabe que as coisas não são difíceis. Agora converge, concentra as tuas forças, o teu sacrifício na busca por Deus, pela conversão, pelo batismo no Espírito Santo, pela tua salvação e da tua casa. Você entende? Porque essa diferença, ela existe. E ele recolherá o trigo no seu celeiro, porém a palha ele o queimará num fogo que não se apaga.
está retratando aí a imagem e a salvação e a condenação dos pecadores e a salvação daqueles que têm fé e perseveram até o fim. Amém? Deus abençoe e ilumine você e a sua família. Amém.